Meu Senhor Jesus, muito obrigado por assumir a minha culpa, não levar em conta o meu pecado, por me justificar pelo teu sangue diante do Pai, que em sua infinita graça me perdoou em Cristo Jesus. O cansaço do mundo, meu Deus, torna os meus fardos pesados, mas o Senhor os leva sobre os ombros do teu Filho Jesus Cristo, de maneira que posso descansar no teu amor e perdão. Dá-nos porção generosa da tua palavra. Fala-nos de paz e de justificação em nome de Jesus na manhã de hoje. Queremos te ouvir e ficar aconchegados a ti, pois tu és a nossa redenção, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Maior é o que está em nós, que em meio a... Nós estamos estudando nos dias de hoje sobre as doutrinas da salvação. Estamos tratando da doutrina da justificação ou justificados pela graça de Deus. No primeiro episódio nós vimos a sua significação e verificamos que a justificação ela trata da relação do homem com Deus. Hoje, na continuidade, nós vamos falar dos aspectos da justificação e saber que há dois aspectos na justificação, um positivo e um negativo. Estes aspectos eles não podem ser separados porque um depende do outro e nenhum é completo sem o outro. Vamos verificar sobre o aspecto negativo da justificação, que é o perdão dos pecados e a eliminação da culpa. Poucas vezes nós consideramos o perdão do pecado do ponto de vista divino, né? Para nós, os cristãos, parece facílimo, porque temos uma atitude indiferente para com o pecado, por considerá-lo de pouca consequência. Mas Deus é santo e não pode tolerar o pecado, diz a palavra de Deus. Contudo, Ele perdoa o pecador livremente. A pessoa que considera o seu pecado como apenas uma ofensa contra si mesma, ela não pode compreender nem apreciar a magnitude do perdão de Deus. Todo pecado, seja grande ou pequeno, é uma ofensa contra um Deus santo. O apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 4, que o pecado é iniquidade, é a falta de retidão, de equidade, é ser inconstante, é ser morno, igual a igreja de Laodiceia, é como um bolo assado de um lado só e o outro cru, não é isso? Portanto, quando Deus perdoa o pecado, Ele perdoa uma transgressão contra a sua santidade. Até o homem que considera o pecado de pouca consequência, às vezes encontra dificuldade em perdoar quem o ofendeu. O profeta Miqueias, evidentemente, compreendeu menos em parte a diferença entre o perdão de Deus e o perdão do homem. Está escrito no seu livro, no capítulo 7, versículos 18 e 19. Vamos ler esse texto aqui, olha. Está escrito assim, olha. Eu estou usando aqui a versão atualizada de 1948, que eu gostaria de ler para você. Diz assim, talvez uma diferençazinha pequena de uma palavra. Né? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando a gente fala aqui, eu me lembrei de uma piada de um pastor, né? Contou que numa certa igreja havia um irmão que em tudo ele dava glória a Deus, e o pastor convidou esse irmão para ir almoçar na sua casa. Então ele avisou a esposa que tirasse tudo quanto era livro, tanto quanto é coisa que pudesse chamar a atenção dele, para que ele evitasse naquele dia de dar glória a Deus. Então vamos ver a reação dele. Ele levou o irmão para lá e o irmão esperando o almoço, e nada de o almoço sair, ele ficava inquieto, e até que enfim ele resolveu procurar alguma coisa para ler. Encontrou um livro de geografia da filha do pastor. Quando ele leu lá, ele estava escrito: a profundeza do mar do Oceano Pacífico era tão profunda, e o irmão soltou-lhe um glória a Deus que estremeceu toda a casa. O que foi que aconteceu, irmão? E se olha só aqui a profundidade do Oceano Pacífico, para lá Deus levou os meus pecados, graças a Deus. O salmista, autor do Salmo 130, também clamou a Deus quando entendeu a extensão da sua culpa. Diz assim, olha, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão
para que sejas temido. Isso é o perdão que é a base da justificação. Mas a justificação é muito mais do que perdão. Perdão é relacionado principalmente com a pessoa que perdoa, mas a justificação favorece o perdoado, porque além do perdão do seu pecado, ele recebe o reconhecimento que a culpa e consequente castigo resultando do seu ato foi removido. Aquele que é justificado sabe que Deus não o contempla mais como um merecedor da condenação eterna, mas como aquele que nunca pecou. O apóstolo Paulo, no seu famoso sermão sobre o assunto da justificação pela fé, disse para a igreja em Antioquia, em Atos 13, que nós lemos versos 38 e 39. Olha só. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncio remissão de pecados por intermédio deste, ou seja, de Jesus Cristo, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei. Meus irmãos, Deus também falou por meio do autor de Hebreus, no capítulo 10, dizendo que jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Davi disse no Salmo 103, versículo 12, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Como é maravilhoso o perdão de Deus, graças a Deus, esse Deus a quem nós servimos. Portanto, podemos dizer que quando Deus justifica o pecado, Ele perdoa todo o pecado, purifica a consciência de toda a culpa do pecado e tira todo o temor de algum dia ser castigado pelo pecado. Segundo aspecto da justificação é o aspecto positivo da imputação da justiça de Cristo ao pecador e a sua restauração ao favor de Deus. Nós vimos anteriormente aqui o aspecto negativo, que era o perdão dos pecados e a eliminação da culpa, né? Uma das grandes verdades mais preciosas relacionadas com esta doutrina da justificação é que, além do pecador ficar livre de culpa e condenação, ele recebe a justiça perfeita de Cristo, que é o resultado ao favor de Deus. O apóstolo Paulo explicou aos Romanos, no capítulo 3, versículo 22, que a justiça de Cristo é para todos e sobre todos os que creem. E Romanos 5,18 ele diz que por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a justiça de Cristo, o ato da sua justiça na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O apóstolo Tiago também, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 23, dá o exemplo de Abraão, dizendo que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Meus amigos e irmãos, isto significa que Deus creditou a justiça de Cristo na conta de Abraão. Antes, Abraão era inimigo de Deus, mas pela fé ele tornou-se amigo de Deus. Pois Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, sendo justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Talvez nós tenhamos dificuldade para entender esta palavra imputação. Mas, para nós compreendermos melhor, vamos à ilustração que nós encontramos no livro de Filemon. Onésimo, o escravo de Filemon, havia fugido para Roma com algumas pertences do seu senhor, não é isso? Lá ele encontrou-se com o apóstolo Paulo, que era amigo íntimo de Filemon. Paulo levou Onésimo ao conhecimento de Jesus Cristo como o seu Salvador e o mandou de novo para o seu patrão Filemon com esta mensagem que nós lemos no versículo 17 e 18. Se me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Meus irmãos, isto é imputação. E é precisamente o que Cristo fez por nós, o que Isaías fala no seu capítulo 53 do seu livro, versículo 5, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Deus fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, aleluia! Jesus Cristo sofreu em nosso lugar e somos aceitos e justificados sobre a única base dos seus méritos, ou seja, a base dos méritos de Cristo. Nós somos aceitos no amado, diz Paulo aos Efésios. Que Jesus te abençoe. Nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem nós vamos dar continuidade ao episódio falando sobre os métodos da justificação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.